Será que o Kirin Dael é bom? Is Kirin Dael any good? Senhoras e senhores, o Axis Blade atualizou. O jogo de peões de batalha coreano que todo mundo tá jogando tá de volta. E nós temos não só um novo peão, mas também reworks no modo arena, novos bônus e também novo passe. Mas antes eu quero dar um salve pro Alexander, que comprou o Grand Brave com os links aqui do canal. Olha que foto profissional que ele tirou. Quer comprar seu bem barato? Utilize nossos links, não só do nosso perfil do Instagram, mas também do nosso grupo de descontos do Telegram. Todo mundo que compra comigo, eu divulgo e mostro aqui no canal, igual fiz com o Alexander hoje. Então não deixe de conferir. O novo peão que chegou no jogo, galera, é o Kirin Dael. Ele é um striker do tipo terra, onde o lugar de habitação dele, vocês sabem que é simples, é aqui no banner dos chiques amarelos, onde você tira ele na sorte, onde tem diversos outros peões. Vamos então jogar com ele, galera. Vou mostrar pra vocês como é que é o gameplay dele, explicar as habilidades dele também. Primeiro vamos lançar ele, né? Atenção, 3, 2, 1, que aqui no jogo é Go Shoot. Vamos começar com a primeira habilidade do Kirin Dael, galera, é o Chifre da Pureza. Essa aqui é a passiva dele, que permanentemente aumenta o ataque dele e a recuperação de SP. Quanto mais você reforça essa habilidade, mais forte fica dessa recuperação. Essa habilidade, ela countera por completo base que dão debuff, como Storm Shark, Venom Hydra, já que devido a isso, não só o Kirin Dael vai ficar sempre sem debuffs, como também ficar se curando. A segunda habilidade dele, gente, é o Spark Rush, que vocês prestem atenção que essa chifrada, quando ele utiliza, ele passa direto pelo adversário, ó. Uma coisa é colisão, a outra, ele passar direto, e é principalmente com ela que a gente vai estar utilizando as outras habilidades dele, por exemplo, o Lightning Scar. O Lightning Scar, a habilidade dele é deixar uma orb no campo, ali dá um dano de área, e se você apertar ela de novo, você se teleporta pra lá outra vez, e durante a saída, você vai estar utilizando essa chifrada. Essa chifrada que você tá utilizando tanto com a habilidade normal, quanto também essa, coloca a bolinha e se teleporta pra lá, é necessária pra ult dele, que é o Purificador de Luz. Purificador de Luz, quando você utilizar ele, ele vai colocar essa coisa no campo, e a partir daí percebam que em cima do Kirin Dael vai ficar um contador. Quanto mais você utilizar a chifrada, vai ficar esse contador subindo de nível, agora tá com 50, ó, 75, explodiu. Quanto mais chifradas você der no seu adversário durante o período que tá carregando, maior vai ser o dano que a habilidade ult vai dar, e ela pega o campo inteiro. Vamos agora demonstrar pra vocês, ligando aqui a opção Enemy Activate, que agora o inimigo vai estar andando. Olha como é que funciona na prática isso. Vamos dar aqui a habilidade, vamos dar a chifrada nele, botou aqui a bolinha, teleportou pra ela, vai dando chifrada, 75 de novo. Vamos lá, mais uma, ó, 100%. Vocês viram que a animação foi diferente? Vocês viram que agora, ao invés de vir explosão azul, vem explosão roxa? Ela dá muito mais dano, e é desse jeito que você vai utilizando a ult dele, vai carregando, vai dando sempre chifrada no seu adversário, pra você carregar o dano, e quando termina de encher, ou você conseguiu a carga máxima, ou então essa que você deu 100%, é um golpe que não tem como esquivar, que é igual a ult do Arquidragon Solaris. E se você achou essa ult dele tão forte, é importante lembrar que se você conseguir utilizar a carga completa dele, você vai tirar um buff do adversário. Então se você tá enfrentando alguém que à medida que vai lutando consegue um bônus de ataque, de recuperação de SP, se você carregar a ult por completo dando todas as chifradas, você vai tirar esse buff dele, o que é algo bem inédito nos peões aqui desse jogo. Claro que se você não atirando em Dael mais vezes lá no gacha dele, você vai ganhar algumas habilidades Limit Break. Se você tirar o Kirin Dael uma segunda vez, você vai dar o primeiro Limit Break dele, onde quando você dá aquela portada com a segunda habilidade, você vai dar um reset chifrada da habilidade 1, então você vai conseguir dela mais vezes. Se você tirar pra uma terceira vez, você ainda ganha bônus de recuperação de SP. Na quarta, todas as habilidades ganham mais um. E a quinta, que é muita pelona, a primeira vez que você for utilizar a sua ult, ela custa 0 SP. E falar do aumento de chance de crit e de dano crit que as habilidades todas vão dar. Agora eu vou jogar com ele versão todos Limit Breaks vados. Então jogar ele, gente, 3, 2, 1, Go Shoot, que é assim que é aqui no jogo. Vocês vejam. Primeiro vou colocar aqui, ó, teleportei, já posso dar minha chifrada de novo. Vou utilizar agora aqui minha habilidade. Dei aqui a primeira chifrada, coloquei aqui a orb, pude daqui, veio mais uma, dei outra vez. Vocês viram que consegui carregar minha barra muito mais rápido. E agora eu vou ativar o inimigo e vocês vão verem. Atenção aqui, dei a primeira chifrada, coloquei a orb, ativei o campo, chifrada, passei outra vez, dei ela de novo. Fica muito mais fácil de você carregar a versão completa do golpe final, ó. 100% dá um dano muito mais alto. E pra quem é um jogador novo, eu recomendo ele bastante. Se você tá começando agora o jogo, você resolveu baixar ele, porque não só você vai ganhar essa imunidade aos debuffs, esse tipo de terra aqui, ele é mais forte contra o Storm Shark, deixa o inimigo mais lento, que muita gente tá utilizando no modo arena. Então você tem o counter perfeito, vai ficar se curando, vai ficar dando fradas. Pra quem tá começando agora no jogo, eu recomendo bastante em Dael. E aí é claro que você tem que tirar ele da sorte aqui. Boa sorte pra você. Eu mesmo tô segurando por conta dos meus tickets, meus cristais, já que afinal eu já tenho os meus peões mais upados, os poucos recursos, mas pra você que começou agora, ele vai ser muito bom. E agora, galera, vamos falar dos reworks que alguns peões tiveram, foi buffado, foi nerfado em mudança no modo arena. Pra quem não se lembra aqui, é o PVP aqui do jogo, onde você faz a formação de peões e enfrentar os decks dos adversários. Uma das primeiras coisas que dou é que agora tem um sistema de formações. Dependendo do peão que você colocar pra defender isso aí, quando você for pro PVP, eles vão ganhar bônus diferentes. No caso aqui, vocês percebam, quando vem aqui no botão Defense Deployment, tem agora indicação. Você aqui, pra pensar o fato que você não trola eles diretamente, você deixa o deck pro jogo, pra lá os inimigos virem te atacar. Os que são strikers, como por exemplo aqui, o meu querido
do Batlord, que é o meu peão principal. Eles vão ganhar um bônus de 25% de chance de crit e 10% a mais de dano desse crit. Os elementais vão ganhar cooldown menos 15%, vão recuperar habilidade mais rápido e bônus de recuperação de SP. Os defensivos vão ganhar mais defesa e mais HP, enquanto os atacantes ganham 30% a mais de ataque, já tivesse aqueles 7 peças ofensivas que a gente coloca pra equipar dentro deles, então ganha 60%, que é muito mais forte. Outra coisa que mudou também é o fato da quantidade de ticket que você pode utilizar. Toda vez que a gente vai jogar o jogo, vocês percebam que a gente começa assim pra poder enfrentar o adversário. Se a gente quiser jogar mais, a gente pode chegar aqui e comprar mais dele, mas só pode fazer por isso 3 vezes por dia e depois acabou. Então você pode jogar no máximo 15 partidas ao todo pra você ficar ganhando recompensa. Pra galera não ficar dando stall durante a partida, quanto mais o tempo passa, vai chegar o momento do jogo começar a aplicar debuffs em você. Antes isso acontecia a cada segunda, agora a parte 45, então tem que ganhar rápido. E depois, a partir do tier Diamante 3, você não vai conseguir saber qual que é o primeiro peão do seu adversário, qual que é o nome dele, nem o título. Porque tinha gente que era lá dos mais altos, ficavam noiados, e pessoas ficavam bravos que, não, determinado jogador sempre tá atingindo a mim, tá querendo reduzir meu rank, pronto, não vai se pá com isso, não vai saber mais o que é. Tanto que, inclusive, tem agora um cooldown de 5 minutos você enfrentar a mesma pessoa no modo arena, então você não vai ter sempre a mesma pessoa te atacando, sempre a mesma pessoa querendo reduzir a situação. Sem falar que agora também vai mudança ponto quanto você ganha ou perde à medida que vai subir de rank. Também teve uma mudança quanto você perde, por exemplo, a grande maioria agora menos 6, menos 7, menos 8. A arena no modo PVP sempre vai ter um buff meio, então pode ser de ataque, defesa, recuperação de SP e também tem as áreas de velocidade ao redor. E uma coisa que foi adicionada são as recompensas semanais para incentivar a galera a jogar o PVP. Quando termina uma semana, que é sempre aos domingos, às 5 horas da manhã do horário da Coreia do Sul, então é o nosso domingo às 5 da tarde, todo mundo que tiver a partir do rank bronze 1 vai ganhar pelo menos uma recompensa de fichas de arena e também cristais. E quando acabar a temporada, ainda por cima, ganha um frame para você decorar o seu ícone. Então você vai jogando, porque toda semana eu, por exemplo, tô aqui, acho que eu tô no Diamante 2 e no Platina 3. No final de cada semana que o Platina 3 vai ganhar sempre 90 a mais, 200 cristais. E isso numas 4 semanas no mês, eu vou estar ganhando pelo menos 800 a mais, bastante cristal, vou tentar fazer minhas tentativas de conseguir um peão novo. A loja de fichas de arenas também ganhou mais algumas coisas, como por exemplo, o cubo dourado para você subir a habilidade final do nível 9 pro nível 10 foi adicionado por aqui. Cubos comuns também foram adicionados, então você sempre vai estar ganhando essas fichas para poder conseguir cubo de subir a habilidade de peões, o que é muito importante, principalmente se você já tem o E3 upado. O novo passe do jogo, ele também dá algo bônus, por exemplo, justamente que o lançador do MacDragon, e vocês percebam que agora os efeitos dos lançadores também vão fazer parte dos efeitos de batalha. Uma coisa que a gente cavou é, por que quando começa a partida eu recupero 10% de HP e o adversário não? Pois bem, agora isso vai ser aplicado também, então os efeitos dos lançadores também vão ser aplicados na equipe do inimigo, então você não vai ter sua vida tão facilitada no PVP. Vamos agora falar dos peões que foram bufados e foram nerfados, gente. O primeiro que a gente vai ter é o Luminance, galera. A principal ferramenta de luta do Luminance são justamente essas orbes que ele utiliza para bater ao redor do adversário. Só que daí que tá, ela custava 3 SP. Por isso agora, como ela é tão necessária para ele, esse custo foi mudado de 3 para 2, o que significa que sempre você vai ter pelo menos um jeito de ficar utilizando essas orbes para poder atacar o inimigo. Tá mais fácil o Luminance bater. Outro que foi mudado, galera, é o Neo Dragon. A principal habilidade do Neo Dragon era ficar utilizando a passiva dele, tá mais forte, consegue aumentar mais quanto ele ganha de ataque e defesa à medida que a partida vai andando. O próximo agora que foi mudado, gente, é o Volcanic Titan. Eles resolveram dar uma mudada no cooldown das habilidades dele, só que para compensar o fato que as habilidades dele foram nerfadas, pelo menos o tempo de cooldown delas também foi reduzido. Então ele tá dando menos dano, porém ele vai estar utilizando essas habilidades mais vezes, então o jogo fica um pouco mais justo. O próximo que foi afetado, galera, foi o Ancient Keeper, cujas habilidades dele antigamente algumas que precisavam consumir HP para poder utilizar elas. Ele sendo do tipo defesa, agora fizeram uma mudança nele, agora não requer mais que você utilize HP para certas habilidades, e algumas passivas dele já vão ativar direto, então os tipos de defesa já estão aqui um pouco mais bufados. O próximo que foi bufado, galera, foi o Gradonia. Em geral, todas as habilidades dele foram ampliadas. Por exemplo, a habilidade número 2, que antes era de 300 a 500% de dano, agora 400 para 600. Também o escudo que ele ganha também foi ajustado, agora ele tá ganhando mais. E agora o próximo que foi afetado, galera, foi o Venom Hydra. Os desenvolvedores se ligaram que os venenos que o Gradonia aplicava funcionavam de um jeito que tinha gente que preferia não jogar e não ficar colidindo com o adversário, só envenenando e ficando à distância do inimigo. Por isso, o que é que os desenvolvedores fizeram? Agora os venenos, eles dão um pouco menos de dano, mas os venenos agora vão funcionar de um jeito que vai incentivar o jogador a continuar colidindo com o adversário, veneno no ar e se aplicar. Então você não vai ficar só de longe vendo o inimigo apanhar, você vai ter que usar o seu Venom Hydra pra bater, senhor. Próximo agora que foi afetado, galera, é o Kaon, uma baleia do tipo água que é muito forte, principalmente tem o primeiro limit break dele, que depois que ele utiliza a habilidade 1, ele ganha um pouco de cura. As habilidades dele que dependiam de HP vão bater ainda mais, que antes era de 5 a 9%, agora é de 6 a 10. Também a primeira habilidade dele, 5 a 9, 6 a 10, 7 a 11, 8 a 12% da HP. Então se você tá utilizando as peças, dá um buff de HP pra ele, pode colocar aqui que ele ficou ainda mais forte. Eu mesmo tenho um Kaon, esse aqui é o que eu tô querendo upar. Próximo que a gente vai falar é o Infernus, que esse era pra dar aos jogadores o peão anti-sinergia, porque ele dependia de apanhar do adversário pra poder refletir o dano neles e aí causar mais dano. Mas daí que tá, mais você upava ele, mais defesa ele conseguia, em consequência ele batia menos. Então o que aconteceu com
ele meio que virou um K1 do fogo. As habilidades dele são baseadas em basear quanto HP que ele tem e nisso dá dano no adversário. E como ele vai ter bastante HP, aí sim ele vai poder apanhar o suficiente para refletir esse dano de volta. Tem bem mais gente utilizando o Infernos agora. Outro que foi corrigido foi o Trident. As habilidades dele não estavam ativando direito, nem sempre vinham os críticos, agora está corrigido. E outro que foi afetado também foi o Cerberus, favorito de jogadores que utilizam os seus clones para poder batalhar na luta. Porém, o custo de SP dele estava muito alto, continuar invocando seus clones, e agora foi de 4 para 3 e também teve uma redução no cooldown. Por isso, se você tá querendo utilizar os outros 3 cães que ele invoca durante a luta, agora tá bem mais fácil. Agora um que tava forte e ainda mais teve a desajuste foi justamente o poderoso Mark Dragon Solaris. Nem sempre dava para ativar tantas habilidades, então deram alguns ajustes de quanto de dano que ele vai dar, deram uma reduzida, como por exemplo, a primeira habilidade dele, máximo era 360, 306%, mas reduziram não só o cooldown, mas também o quanto de tempo que ele ficava mais lento, e também a primeira habilidade dele, que ao invés de começar custando 18, depois você ir reduzindo, ia começando com 15, então pelo menos aí, esse fortão ele vai ser um pouco mais utilizado por quem pagou por ele. Próximo rework que a gente vai falar agora, galera, são os buffs que as peças que a Bench Equipas nos nossos peões têm. Esses aqui são as peças, são os sets, e aqui teve algumas mudanças do que é que eles vão dar de agora em diante. Vocês podem ver, por exemplo, que meu Blazing Leon, ele tá utilizando o set ofensivo. Antes ele dava 30% a mais, só que agora muitos sets mudaram. O set ofensivo agora ele passa a dar 35% de dano a mais. O set defensivo foi de 20 para 30. O de HP, ao invés de aumentar 15% de HP, vai aumentar 20. E alguns outros sets receberam bônus adicionais. O de SP, por exemplo, ele dava só 4 SP a mais, agora ele vai dar 4 SP e 12% de cooldown nas habilidades. O de recuperação, ao invés de você bater no adversário e recuperar 8% de volta desse dano, agora é 15 e aumenta 10% o seu HP. Conjunto Damante dá 15% a mais de defesa e reduz em 20% a colisão dos danos de área. Conjunto Shielder, antes que ele tirava 25% e 15% de dano, agora a gente tem 15% a mais de defesa com isso. O set Predador, que é utilizado nos peões que causam debuff inimigo como Venom Hydra, agora além de conseguir 15% a mais de ataque, a mudança de bônus para cima de debuff ao invés de 15 foi para 20. E outra coisa que mudou também são essas propriedades que a gente coloca dentro das peças. Como por exemplo, você tá vendo aqui, eu tenho 30 de ataque, 15% de recuperação de SP. Essas propriedadezinhas que você só consegue liberar e ajustar na sua peça, que você consegue só depois que você upa ela até o nível 15, todas elas foram mudadas também. Então, por exemplo, aqui alguém que tinha o buff de conseguir 5% a mais de HP, vai virar 8, se você conseguir 700 de HP, vai virar 1200. Muita coisa foi amplificada pra galera conseguir rodar melhor os stats. Aí depois teve algumas correções de bugs, a manutenção já aconteceu. E se você ainda não logou, até dia 19 de junho você vai conseguir 200 cristais de graça, gente. Dessa vez não precisa nem a galera, não sabia que tinha cupom, pois bem, já toma 200 de uma vez pra você, quem sabe, conseguir pegar o Kirin Dael. E se você que é um jogador novo, colocar o novo unicórnio na sua coleção. Então agora chegou a vez de vocês, galera. Vocês vão arriscar no Kirin Dael, vocês vão jogar mais no modo PVP. Se o seu celular não tá tancando rodar o Beyblade XZ, pois bem, recomendo dar uma jogada nesse aqui. Lembrando que os peões você consegue na sorte, aqui não tem QR Code, então abuse bem do que o jogo te dá gratuitamente, pra você não utilizar o seu dinheiro de verdade pra comprar em Beyblade produto físico, e o que você conseguir aqui do que o jogo te dá grátis, você conseguir pelo menos um peão novo. Saindo mais updates pra vocês, galera, é claro que a gente vai avisar, quem sabe esse é um capítulo novo da história, quem sabe os desenvolvedores finalmente tragam logo a tradução pra português desse jogo, pra eles disseram que iam trazer português e espanhol, até agora não trouxeram, e aí quando tiver essas traduções pode ter certeza que a base de jogo disso aqui vai explodir e muito mais gente vai estar jogando esse jogo coreano aqui que é desenvolvido por apenas 6 pessoas. Eu não sei como é que tão pouca gente consegue fazer um jogo tão incrível. Faço X imediatamente, galera, e até a próxima.